Voltando então, aqui na nossa videoaula, né? Nós estamos aqui no meu projeto, então a gente vai lá em Code Earth Engine, né? Para vocês vai aparecer aquela guia que estava aparecendo no vídeo anterior. Provavelmente vai aparecer aqui criar um novo projeto, escrito em inglês, ou eu autorizo, né? Eu estou autorizando. Ou seja, tem uma guia em azul mais forte, provavelmente debaixo vai ter uma guia em azul mais fraco. Vocês clicam na guia em azul mais fraco. Clicando na guia em azul mais fraco vai aparecer o tipo de projeto, né? Ou o nome do projeto. Eu vou vir aqui em mudar meu projeto, vai aparecer uma guia parecida com essa. E quando vocês cliquem aqui, vai meio que buscar e a gente vem aqui e clica no projeto de vocês. Esse projeto 3644, que tem esse código, ele está mostrado lá anteriormente, né? Mostrado aqui. Se vocês clicarem aqui, é o mesmo código que está aqui, o ID que está aqui, tá bem? Então eu clico aqui, seleciono e vai abrir isso aqui, né? Vai ficar aqui, esse negócio aqui com o mapa dos Estados Unidos aqui e tal, tá bem? Feito isso, a gente vai voltar lá no QGIS, vai voltar aqui para essa guia. Então aqui no ID do projeto a gente dá um Ctrl V e clica em configurar a autenticação, certo? Dentro aqui do ID do projeto a gente cola aquele código aquele ID que a gente copiou do nosso projeto e cola aqui dentro. Configurar a autenticação, vai demorar um pouquinho. Clica uma vez só, dá uma esperadinha, vai demorar uns minutinhos. E aí ele vai abrir uma conta lá no Google, pedindo basicamente para mim permitir os termos e aquela questão convencional de permissão de uso dos termos e tal. Aqui tem o botão permitir, eu clico em permitir e está dizendo aqui que foi bem sucedido e ok, deu tudo certo. Volto aqui, né? Aqui está dizendo autenticação bem sucedida, significa que deu tudo certo. Feito isso, ele já vai pular direto, aqui nós estávamos no passo 1, ele pula direto para o passo 2. Feito isso, eu não preciso mais fazer todo esse processo de novo, criar uma nova conta lá no Google e tal, toda vez que eu for criar obter um novo NDVI. Então basta, quando eu for clicar aqui, né, basta que vamos fazer o processo aqui, ó. Vamos fechar, né? Vocês vão criar um projeto novo, né, futuramente, basta vir aqui, ele já vai deixar o código aqui dentro, esse ID é de vocês. Então vocês clicam em configurar a autenticação, ele sempre vai aparecer isso aqui, autenticação bem sucedida, ok, ele já vai pular para o passo 2. Então quando vocês abrirem novamente é isso que vai aparecer aqui, tá bem? Bom, aqui vai estar em branco provavelmente, né? Ele vai pedir para vocês selecionar a pasta que vocês querem, vocês vêm aqui nos 3 pontinhos e selecionam lá onde vocês criaram a pasta de vocês, projeto NDVI, cliquem em abrir projeto NDVI, certo? Que foi a pasta que nós criamos. Para que serve isso? Basicamente para plotar aí dentro tudo que esse plugin gera. Por exemplo, as imagens do NDVI, ele vai gerar e vai salvar dentro dessa nossa pasta, tá bem? Então, clico em próximo. Ele vai pedir para mim buscar a área de interesse, né? Vejam que eu escrevi poligonal, ele vai puxar aqui a área que eu quero obter, tá bem? Então, ele puxa essa poligonal, ele vai dizer qual que é a área. Essa área tem 14 hectares, 13,79 hectares, né? A gente não pode trabalhar com áreas maiores do que 10 mil hectares ao mesmo tempo, áreas menores, essa nossa área está dentro, né? Está com 13,79 hectares, que é essa área aqui. A área de vocês também vai aparecer aqui o nome ou a quantidade de hectares que tem, tá bem? Uma questão importante, se for áreas menores do que 1 hectare, provavelmente o NDVI não vai ficar tão legal, porque a gente está trabalhando com imagens Sentinel-2, tá? E essas imagens Sentinel têm um pixel de 10 metros. O que isso significa? Significa que um pixel de 10 metros é que a representação do terreno vai ser 10 por 10, né? Ou seja,
cada ponto vai representar 10 metros quadrados, tá bem? Então, muitas vezes, se a minha área é muito pequena, pode ser que a qualidade da imagem final não fique tão interessante. Então, quanto maior o tamanho da área aqui, nesse caso, melhor no sentido de obter esse tipo de imagem, tá bem? Então, selecionei aqui, pode ser que eu tenha mais do que uma poligonal, área 1, área 2, área 3, área 4. Daí depois eu venho aqui e seleciono, né, área 1, ou área 2, ou área 3, ou área 4. Clico em próximo. Aqui está dizendo de quando até quando que eu quero obter esse NDVI. Então, o NDVI a gente sabe que é um índice de vegetação que está atrelado à biomassa das culturas. Tá certo? Então, se eu tenho um vazio, por exemplo, um vazio outonal, posil de inverno, o NDVI vai ser extremamente baixo, porque eu não tenho planta sendo cultivada naquele momento. Então, o NDVI é interessante a gente analisar o NDVI no período de desenvolvimento da cultura, tá bem? Ou o NDVI de vários anos, né? Então, se eu plantei minha cultura, as culturas elas têm uma data de plantio e uma data de maturação, colheita, né? Então, seria interessante se a gente analisasse o NDVI nesse período. Eu sei quando que eu plantei, eu sei quando que eu colhi, eu venho aqui e seleciono a data, né? Meio que um calendário aqui, eu seleciono a data. Ou eu posso também analisar com mais de um ano. Eu vou botar aqui nos últimos 12 meses, que é no último ano. Então, vai pegar do dia 22/9 de 2024 até o dia 22/9 de 2025. 12 meses. Por quê? Porque daí eu consigo ver, eu consigo selecionar depois as imagens que estão dentro do meu período, né? Então, clico aqui em próximo. Índice de vegetação que eu quero analisar. Existem vários índices de vegetação, né? A gente vai selecionar o NDVI. Vamos pegar aqui, por exemplo, um GNDVI. Então, ele leva em consideração a faixa do verde, do NIR e do verde. Não leva em consideração a faixa do vermelho, né? Do infravermelho e do verde. O NDVI leva em consideração a faixa do infravermelho e do vermelho, tá bem? A gente vai selecionar o NDVI porque é o mais comum, mais utilizado, né? Vocês podem testar outros índices aí depois. E ele diz aqui o que é cada um dos índices, tá bem? Então aqui ele diz que os valores variam de -1 a 1, né? Porque é uma operação matemática que vai de -1 a 1. Pode botar qualquer valor aqui dentro de NIR e qualquer valor de RED que vai te dar um valor de -1 a 1, tá bem? Bom, vamos lá. De novo, né, se vocês quiserem se atualizar aí sobre o que é NDVI, voltem lá nas nossas aulas sobre índices de vegetação, tá bem? Então aqui está dizendo o que são as imagens de Sentinel, né? E aqui é basicamente um esquema de filtro, tá? A gente vai deixar do jeito que está, né? Mas aqui ele está explicando o que é cada um dos filtros, os buffers. A gente vai deixar do jeito que está, que é o padrão. E aqui as imagens que são influenciadas pelas nuvens. Hoje, por exemplo, no dia 22 de setembro, está chovendo aqui em Frederico, portanto, se o satélite estiver passando e obtendo as imagens aqui da região de Frederico, ele vai obter basicamente imagens totalmente brancas, porque tem muita nuvem, né? Então essas imagens vão ser descartadas, porque não tem informação de interesse, né? Se meu alvo é a planta, né, se eu quero obter informação da planta, da vegetação, eu não posso ter nuvens, porque as nuvens elas meio que interferem na passagem da radiação e chegada da radiação até a superfície, tá bem? Então, imagens com mais de 40% de nuvens vão ser descartadas, vão ser filtradas aqui, tá bem? Então, aqui está dizendo o que é cada um deles. Outros tipos de filtros, por exemplo, água, se eu tenho um açude aí no meio, não é do meu interesse, né, saber o NDVI do açude, então eu posso tirar, né, clicar aqui em remover, e aqui outros filtros que tem. A gente vai deixar do jeito que está, clicar em próximo, aqui vai me dar um resumo geral, né, de cada um deles, ou seja, qual que é a minha área, qual que é a minha data, o índice que eu estou utilizando, eu posso modificar aqui dentro também, né, os limites, né, dos filtros de cada um dos passos, e clico em executar. Clico somente uma vez, né, porque vai demorar um pouquinho, porque ele tem que, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai informar para o Google a poligonal que ele está trabalhando,
né? Ele vai obter as imagens, recortar somente os pixels que estão dentro da minha poligonal, que é a minha área de interesse, e depois ele vai calcular, vai obter lá as faixas do infravermelho, do vermelho, vai fazer o cálculo dos pixels para depois gerar o NDVI. Isso para imagens de 1 ano. A gente vai ver que são várias imagens que ele faz isso, né? Então é um processamento bem intenso aqui dentro, né, do programa que está ocorrendo. Então aqui está dizendo basicamente o que aconteceu, né? Dou um OK e aqui está mostrando o meu NDVI ao longo do tempo. Então de setembro de 2024 até esse setembro de 2025. O que a gente consegue observar aqui? Que de setembro de 2024, né, para frente até novembro, houve uma queda do NDVI. O que isso significa? Que provavelmente tinha uma cultura de inverno e que ela chegou no ponto de maturação e que a biomassa está sendo diminuída, ou seja, a planta entrou em senescência, a cultura está sendo colhida, então por isso está diminuindo o NDVI. O verde está diminuindo, né? A cobertura, a biomassa verde. Né? E aí, a partir de dezembro aqui, né, do dia 11, do dia 17 do 11 aqui, segunda quinzena de novembro, o índice volta a aumentar e depois ele chega lá ao pico dele lá em 0,89, né? Lá em janeiro, final de janeiro. Provavelmente, né? Aqui se fez um cultivo, né? Se plantou uma cultura de soja, provavelmente, que ela foi ser colhida lá, vejam que daí chega ao pico lá em 26 de janeiro e depois diminui. Entra em senescência, etc. Aí foi colhida, né? Então lá diminui-se esse NDVI ao longo do tempo, né? E depois tem um leve pico aqui. Aqui a gente não consegue inferir, mas provavelmente talvez uma cobertura de inverno, uma própria infestação de daninhas, né? Tem um leve aumento aqui, depois diminui lá no final de julho, né? Volta a aumentar de novo, né? Volta a aumentar de novo, provavelmente uma outra cultura de inverno. Então, nesse sistema, claro, eu falo que provavelmente, porque o NDVI ele é um índice, o nome já diz, índice de vegetação por diferença normalizada. Ele não me diz muita coisa, ele me diz basicamente um índice, né? Então, aquilo que nós comentamos em aula, né? Somente um índice que está mostrando aqui, tá bem? Então, aqui dá para trabalhar com muita coisa, né? Vejam que o número de imagens é bastante elevado, por exemplo. Né? Eu vou pegar uma imagem aqui do dia... pegar essa imagem aqui. 2025, 3.2. 2025, 3.2. E aí eu venho em visualizar, mas eu venho em visualizar NDVI. Né? Clico aqui em visualizar. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai abrir aqui o NDVI. E aí está o NDVI da minha área, né? Está o NDVI da minha área, tá bem? Eu vou encerrar essa aula, que já está nos quase 15 minutos, e voltamos a discutir depois.